E você que acompanha o mercado do feijão aqui com a gente sabe que cada vez mais o feijão irrigado vem ganhando uma importância, principalmente pela oferta, pela produção e pela capacidade que os produtores têm de organizar principalmente a comercialização desse tipo de feijão. A irrigação passa a ser, então, um fator importante também para a produção do feijão. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Ontem, Marcelo, foi comemorado o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. E, como eu disse, o feijão já vem ganhando espaço nesse tipo de cultivo, principalmente com o uso da irrigação aí. E eu queria entender um pouquinho da importância hoje da irrigação para o setor. E daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho sobre uma nova rede que está nascendo aí, o RENAI, e do qual o IBRAF, você, enfim, estão fazendo parte aí. Mas nesse momento, qual a importância da irrigação para o feijão, para a produção de feijão no Brasil? Seja bem-vindo, meu caro. Sempre um prazer, obrigado pelo espaço, oportunidade de a gente comentar um pouco, né, sobre a importância do dia de ontem, a primeira vez que é comemorado no Brasil o Dia Nacional da Irrigação. E tem muito a comemorar esse setor, no nosso ponto de vista, é fundamental. Tem sido cada vez mais importante a produção do feijão irrigado. Mas ele é um feijão de alta tecnologia, consequentemente é um feijão mais caro. Sim, mas ele entrega 3 vezes a quantidade de feijão por hectare do sequeiro. Quando você compara a produtividade do sequeiro e a produtividade do irrigado, ele aponta aí para muito favorável e justifica todo e qualquer investimento maior na produção de feijão irrigado. E você veja que nós temos comentado sempre, né, que o mês de agosto, setembro, é a concentração de oferta de feijão carioca irrigado. Nós temos defendido até que o pacote de feijão que vem da irrigação poderia ter uma identificação. Isso seria algo de reconhecer a qualidade daquele feijão, porque parece que foi feito numa forminha, né? O feijão tem a água na hora certa, tem a alimentação na hora certa, os fertilizantes na quantidade certa, né? O tratamento daquele feijão, inclusive o uso de defensivos, acaba sendo menor. Nós temos visto aí a biodiversidade em torno desses pivôs. Tem sido muito interessante o resultado. Essa semana ainda a gente publicou um vídeo que um produtor mandou, mostrando colmeia de abelhas, né, de abelha nativa, ao redor de pivôs de irrigação. Então, a sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, justifica também. E o nosso aspecto, olhando para o produtor, o resultado econômico, né, muitos chegam a comentar que investiram na irrigação no passado e agora por conta do resultado que é possível alcançar do feijão. Então, o feijão tem uma importância econômica muito justificável para o produtor que investe em irrigação, mas ele devolve isso, porque cada vez é mais importante para nós essa produção e é ela que vai equilibrar o balanço de oferta e demanda no Brasil cada vez mais nos próximos anos. Isso, toda essa sua fala justifica, portanto, a participação do setor nessa rede nacional de irrigantes. Conta para a gente um pouquinho mais do que significa essa rede, o que vai acontecer, qual que é a importância dela aí, Marcelo? O RENAI, é isso? RENAI. São 81 membros, tá? Então são 13 associações de irrigantes. Houve a iniciativa, né, o doutor Neiva Rodrigues, lá da Embrapa, ele é da área técnica, é um doutor no setor, e ele começou a perceber que há muita necessidade de aumentar a área, muita oportunidade. Nós irrigamos muito pouco no Brasil, quando comparado com outros países. As justificativas para a irrigação estão cada vez mais presentes, falta comida no mundo, né? Nós temos aí uma boa quantidade de água que passa pelo nosso território e vai para os oceanos,
E o que a irrigação vai fazer, ou faz, é emprestar um pouco. Ela pega a chuva que caiu, guarda aqui, põe na lavoura e pronto, depois ela segue o caminho dela. Então, flores dependem de irrigação, né? As hortaliças que a gente conhece e os feijões. Então, esses 81 membros, nós temos lá os irrigantes, polos de irrigação. Polos de irrigação é um trabalho muito interessante, feito aí um hub de universidades, de governo, de produtores, que vem investindo na avaliação da capacidade hídrica de cada polo. Quanto é que eu posso ter, retirar de água dali sem afetar o ecossistema da Terra, do planeta, né? Então, isso é importante. Nichos de mercado, ou partes do mercado, talvez fosse melhor do que nichos, né? Você tem representantes dos feijões, do arroz, das hortaliças, das flores, da cana, do milho, da soja, enfim, vai embora aí todos os produtos que podem ser produzidos embaixo de irrigação. E o que faltava para esse setor, no entendimento dos fundadores, é comunicação, né, e uma ação conjunta, organizada, orquestrada, né? Nós sabemos que a falta de informação para quem tem que decidir lá sobre a outorga, existe prejuízo para o produtor que investe e tem que ficar esperando uma outorga que não sai, existe prejuízo para a população, porque no nosso caso do feijão, se você tem mais feijão irrigado, você tem capacidade de dosar a disponibilidade. Então, você tem menos aquelas oscilações. A oscilação no mercado de feijão afasta muitas vezes os investidores, que poderiam estar investindo em maior volume de área plantada e não investem porque é muito incerto, né? Então, você tem aí, inclusive, essa contribuição que o feijão irrigado faz para o equilíbrio dos preços e o abastecimento. Agora, você falou de uma questão muito importante, que é a questão da comunicação. Como comunicar isso, Marcelo? Quais são os gargalos hoje? Enfim, e como a falta de informação gera atritos aí na forma de se utilizar a irrigação hoje? Falta de comunicação por quê? Veja só, há 2, 3 anos atrás, não lembro direito a data, nós tivemos, foi noticiado muito, motivo de espanto, né, para a área agro do Brasil, que uma fazenda foi invadida lá na Bahia e foram destruídos os investimentos que tinham lá, os equipamentos de irrigação. Por quê? Faltou comunicação, falta comunicação com as pessoas dentro dos centros urbanos. Então, eles têm um período de seca, acham que a culpa é da irrigação. Eles acham que a irrigação é inimiga do ser humano e inimiga da sustentabilidade. Isso não é assim, né? Todo mundo usa irrigação. Quem até hoje não colocou água num jardim, não molhou um jardim? Isso é irrigação. Quem até hoje não comprou uma flor, né, para dar para alguém, para a mãe, para a namorada, para a esposa, né? A flor é fruto da irrigação. Então, por que o espanto dos investimentos em irrigação? O que falta é a comunicação com a área do legislativo, que precisa ser unida, pedir a mesma coisa ao mesmo tempo, a área do executivo, que é cobrar do executivo aquilo que é necessário de ser executado, né, a favor do aumento de alimentos vindos da irrigação, e os centros urbanos. O que nós temos um problema hoje? Os nossos formadores de opinião, os nossos influencers do agro, eles falam para o agro. E não adianta você esbravejar de que os centros urbanos estão tratando de uma determinada forma os produtores, se você está falando para dentro do setor. O setor já sabe do problema. Então, nós temos que vencer o desafio, que é como é que nós vamos nos comunicar com quem está na cidade, para ele entender que o feijão no prato é o agro no prato. O tomate naquele prato é o agro, é a irrigação no prato dele. Então, esse desafio, ele precisa ser vencido. E para ser vencido, tem que estar organizado. Você não vence nenhum tipo de desafio, né, trabalhando cada um por si. Aí o sentido do RENAI. Você acha que, de alguma forma, até a possibilidade de acelerar o processo de outorga aí de produção, de instalação
de uso da água aí pode ser agilizado a partir desse movimento, dessa união aí dos setores, Marcelo? Acredito que sim. Veja um exemplo, né? A Universidade Federal de Viçosa, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso, junto com a Profir, com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, mais algumas instituições de lá, foram, né, capitaneadas lá pelo Afrânio, que é presidente da Câmara Setorial do Feijão, Afrânio Migliari, que é o executivo da Profir, lá da Associação dos Irrigantes, foram para Nebraska, há 2 semanas atrás, passaram uma semana lá. Voltaram impressionados com como é administrada a irrigação em Nebraska. Então, Nebraska é um modelo de irrigação no mundo há 80, 100 anos. Então, não é de hoje, a água está lá. O que a gente precisa ter? Imagine que você está no lugar de uma pessoa dentro de um órgão público e que depende da tua assinatura para sair a outorga, ou seja, a autorização para utilizar a água de determinada região. Mas os estudos daquela região são poucos. Se você pergunta para o secretário de Meio Ambiente dos estados qual é a capacidade hídrica de determinado polo de produção, ele não vai ter esse número, com raras exceções. Então, o que é que nós precisamos fazer? Foram até Nebraska ver qual é o modelo que eles têm lá de administração. Na verdade, quem determina o uso de água lá, a quantidade, é a iniciativa privada. O estado só monitora isso. Mas por que iniciativa privada? Porque se acabar a água, acabou o negócio, né? Então, não pode acabar a água, tem que administrar. Eles estão administrando. Trazer esse modelo de gestão para cá, aplicado pelas universidades num modelo de gestão que já funciona. Esse modelo de gestão vai dizer para os elementos daquele polo quanto eles podem utilizar de água ali e vai dizer, vai chancelar, vai autorizar a área pública, né, o servidor que precisa assinar aquele documento, de que ele está baseado em um estudo, né? Não é o achismo, não é o vamos ver se dá para ter essa água, não é apenas uma empresa numa região dizendo que aquele polo tem condição de gerar tantos milhões de litros de água, mas é um estudo feito pela universidade, né? Então, essa área vai ganhar muito em embasamento para os investimentos e embasamento para quem precisa assinar lá e te autorizar a usar a água. Muito bem, já tá em funcionamento, Renan, e como é que está aí a implementação dessa rede? Todos eles todos os elementos, né, já estão trabalhando na área da irrigação há bastante tempo. Então, o que vai se fazer agora é ter o CNPJ, ter uma diretoria, ter enfim, as diversas funções sendo trabalhadas em todas as frentes. Tem o envolvimento, como eu citei, do legislativo, né? Cada polo, cada setor tem lá os seus deputados que precisam ser cobrados, né, pela evolução do setor, PLs que estão lá penduradas e que não estavam saindo. Uma vez assinadas, a execução no executivo e essa parcela, porque nós não queremos um consumidor mal informado. Nós queremos um consumidor bem informado, né? Nós fazemos parte do planeta Terra também, né? A nossa descendência vai ter que estar aqui, vai ter que estar usando água. Por isso, a responsabilidade de todos de fazer um uso correto. E a nossa responsabilidade, além de fazer correto, comunicar de forma adequada à população. Boa, Marcelo. Parabéns pela iniciativa. Imagino que o IBRAF abraça também essa causa aí, até pela importância da produção do feijão irrigado, a importância que esse tipo de feijão vem ganhando no Brasil também. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado e é um tema que a gente precisa ampliar a discussão aqui no Notícias Agrícolas, essa questão da irrigação, enfim, a gente vai tentar trazer mais informações também, principalmente para os produtores que desconhecem essa possibilidade. A gente agradece de antemão e conta com o Renai aí para nos ajudar a divulgar essas informações. Obrigado a vocês do Notícias Agrícolas, sempre apoiando as iniciativas da agricultura, né, brasileira. Vocês fazem muita diferença nesse mercado. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, dando uma dica importante, rede nacional de irrigantes sendo criada.
Ontem foi Dia Nacional da Agricultura Irrigada, a primeira vez que se comemora essa data aqui no Brasil e, portanto, o envolvimento de todos os setores ligados à irrigação num grupo só, falando a mesma língua, oferecendo as mesmas oportunidades é muito importante. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.